Olá, sejam muito bem-vindos ao portal Cidadania Italiana. Hoje você vai aprender como montar seu processo de forma correta e segura, de acordo com a legislação italiana para a prática de cidadania. Melhor que isso, você vai economizar tempo e dinheiro, basta seguir essas etapas. Vamos te ensinar os 5 passos para um processo bem-sucedido. A maioria das pessoas tem dificuldades em iniciar um processo de cidadania, e isso é normal, pois não é um assunto que faz parte do dia a dia das pessoas. Mas vale lembrar que a falta de conhecimento pode trazer problemas sérios, como perda de tempo e dinheiro, podendo te trazer decepções. Agora entenda, quando se inicia as etapas de forma correta, é praticamente impossível algo dar errado, pois apesar de parecer um processo difícil, existe uma ordem a ser respeitada para execução, é exatamente o que vamos te mostrar hoje. Então vamos lá aos 5 passos básicos que você mesmo pode executar, sem precisar pagar por uma assessoria. Primeiro passo: certidões italianas. Você deve iniciar sempre pelas certidões italianas, por mais difícil que seja, sem elas você não conseguirá obter a cidadania, pois elas são as mais importantes do processo, e todas as certidões brasileiras devem estar de acordo com as informações que contém nela. Um erro muito grande é iniciar pelas certidões brasileiras, e depois não conseguir encontrar as certidões italianas. Vale lembrar que as certidões brasileiras têm validade, e muitas vezes acabam sendo comprometidas pelo tempo de espera em busca da certidão italiana. Se você não tem informação nenhuma sobre o local de nascimento do italiano, uma boa opção é você identificar as informações na certidão de nascimento de inteiro teor do filho ou filha dele, pois nela tem o nome dos pais, avós maternos e paternos, e em alguns casos podendo conter até mesmo os locais de nascimento. Para qualquer tipo de pesquisa você vai precisar destas informações. Caso tenha dificuldades, procure um profissional em pesquisa de documentos, isso pode te ajudar bastante. Agora você já aprendeu o primeiro passo e o mais importante para seu processo, e não se esqueça, comece sempre com as certidões italianas. Segundo passo: certidões brasileiras. Após você ter acesso às certidões italianas, você pode solicitar as certidões brasileiras de nascimento e casamento de inteiro teor das pessoas da sua linha direta, entre você e o italiano. Por exemplo, vamos supor que o italiano fosse seu bisavô, depois o filho dele fosse seu avô, depois o filho do avô fosse seu pai, e depois viesse você. Nesse caso, você precisaria das certidões de nascimento e casamento de inteiro teor destas pessoas. Bisavô, avô, pai e filho. Não há necessidade das certidões de nascimento das esposas, apenas a de casamento deles já é o suficiente. Não se esqueça, essas certidões devem ser sempre de inteiro teor. Para você, que não sabe o que é certidão de inteiro teor, vamos te explicar. É uma certidão mais completa do que aquelas convencionais de breve relato que normalmente retiramos em cartório. Essa certidão deve ser solicitada no cartório de registros, e nela vêm todas as informações declaradas verbalmente pela pessoa que foi fazer o registro. Sendo assim, são essas certidões que você vai precisar para seu processo de cidadania. Ainda nesta etapa, de documentos brasileiros, você vai precisar da CNN, Certidão Negativa de Naturalização, que você pode fazê-la pela internet, e nela deve conter as variações de nomes e sobrenomes que constam nos documentos onde aparece o nome do italiano. Esta certidão indica que o italiano não se naturalizou brasileiro, e também deve ser traduzida e apostilada. Importante fazer a CNN somente após estar com todos os documentos em mãos, para que você possa incluir as variações como citado anteriormente. Terceiro passo: análise e retificações. Após recolher todas as certidões italianas e brasileiras, você deve procurar um profissional para verificar se os documentos possuem erros, ou seja, ter erros nos documentos é uma situação muito comum, porque os documentos normalmente são muito antigos e a dificuldade de se expressar era muito grande pela dificuldade do idioma, tanto para o italiano em falar as informações para o cartorário, quanto para o cartorário entender e escrever o que estava sendo falado pelo italiano. Nesses casos, exige-se a retificação dos documentos, que podem ser feitos de forma administrativa pelo próprio cartório, ou de forma judicial, quando o cartório não tem a competência de executar a correção. Mas,
É muito importante que você não corra riscos e execute todas as retificações necessárias. Assim você não fica dependendo da interpretação de um juiz ou um oficial. Quarto passo: traduções juramentadas. Agora, com todos os documentos analisados e corrigidos, você poderá partir para as traduções juramentadas, que devem ser feitas por um tradutor cadastrado na Junta Comercial do Estado. Vale lembrar que seu processo será executado na Itália, e você deve apresentar os documentos em italiano para que sejam compreendidos e interpretados. É muito importante você procurar por bons tradutores, para que a tradução seja bem feita e apresentada da forma que se espera para um processo. Evite empresas que trabalham com padrões, onde muda-se apenas nomes, sobrenomes, datas e cidades. As traduções devem ser feitas exatamente como está escrito nos documentos originais. Isso fortalece bastante seu processo. Você também tem a opção de fazer as traduções na Itália, que pode ser uma boa sugestão. Quinto passo: apostilamentos. Nesta etapa, consideramos que você já está com todos os documentos em mãos, prontos para o apostilamento de AIA. Este apostilamento se refere à validação destes documentos. Isso mesmo, apesar dos documentos serem emitidos pelos cartórios, eles serão apresentados no exterior. Desta forma, o apostilamento de AIA é o Brasil dando fé de que os documentos e informações são verdadeiras, e através deste acordo de AIA, seus documentos serão aceitos na Itália para execução do processo. Este apostilamento deve ser feito no cartório de registros, e cada estado do Brasil tem sua tabela de valores com preços diferentes. Você pode sim procurar o estado que tem o melhor preço e enviar seus documentos, por DHL ou pelos correios, para que possa ter uma boa economia, pois a diferença de valores é bem grande, e muitas vezes vale muito a pena. É importante lembrar que todos os documentos brasileiros devem ser apostilados, ou seja, as certidões solicitadas em cartórios, as traduções juramentadas e a CNN. Considerações finais. Agora você está pronto para iniciar a parte Itália do processo de forma judicial ou presencial. Você aprendeu como fazer um processo bem-sucedido e se tornar um cidadão italiano sem sustos ou surpresas desagradáveis. O mais importante é você fazer tudo dentro da legislação italiana para a prática de cidadania, e nunca buscar facilidades que burlem qualquer etapa ou que ofusque a idoneidade do seu processo. Procure sempre por um bom profissional experiente, que seja competente, transparente e honesto. Desta forma você chegará em seu objetivo do reconhecimento da cidadania muito antes do que você imagina. Parabéns! Portal Cidadania Italiana, o seu reconhecimento está aqui.